Depois de ter aceito a réplica de Pacheco Pereira, André Ventura vai à CNN debater com um historiador sobre a história, portanto eu acho que é um ato até corajoso. Estamos a falar de um homem formado em Direito e de outro formado em História e que tem inclusive vários livros escritos sobre a história portuguesa. Portanto, André Ventura tem um ato de coragem por participar neste debate e, diga-se de passagem, eu acho que até saiu bastante bem, tendo em consideração, mais uma vez digo, a falta de equilíbrio, digamos assim, que havia do ponto de vista das áreas de estudo. Era o equivalente a André Ventura debater com o Pacheco Pereira sobre direito. Portanto, há evidentemente aqui uma questão de desequilíbrio. Vou mostrar-vos um excerto que acabou de acontecer, portanto, isto aconteceu mesmo há minutos. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Política dirigente em Portugal, que só conseguiu ver vantagens no que aconteceu, ficou com palas nos olhos, nos ouvidos e em todo o lado, não conseguiu ver nada do que aconteceu a seguir ao 25 de Abril de 74, passou a demonizar uma parte da nossa história e a fazer uma espécie de elogio permanente à nossa história a seguir. E quando houve coisas como esta, torturas nas prisões, pessoas que tiveram que fugir, mandatos em branco, pessoas sem advogado, mortes por falta de assistência médica, mortes por perseguição, ficam em pânico, porque nunca ninguém lhes disse isto. E eles pensam assim, eu não vi isto na escola, eu não vi isto em lado nenhum, o que é que será isto? Isto é verdade e independência. É uma coisa. 2. O Pacheco Pereira não encontrará, em toda a história do Estado Novo, não encontrará uma ordem do Primeiro-Ministro para prender alguém. Porém, a seguir ao 25 de Abril, temos ordens do Presidente do Governo para prender pessoas. Temos ordens do COPCON para prender pessoas. Não me venha com tretas, isso aconteceu. Não tem uma ordem... Não tem uma ordem dos dois presidentes... Eu quero responder mas eu responderá a seguir. Agora estou eu a falar. Não terá uma ordem dos dois presidentes do Conselho, nem do Presidente Militar que decorreu a seguir ao 28 de Maio. Em 1926, não tem uma ordem a mandar prender ninguém. Mas a PIDE fazia-se com certeza. Como o COPCON também fazia no 25 de Abril. E como as brigadas da FP25 também mataram. Isso é tudo errado. Está tudo errado. Não me venham a dizer assim, foi tudo bem, não foi. Nós temos documentos históricos que eu tenho aqui que mostram que o presidente dos governos, que o governo mandava prender pessoas a seguir ao 25 de Abril. Temos vários mandatos que se diz que foram por ordens do governo. Mas havia uma... Sabem o que é que me parece que foi um ponto fraturante neste debate e que foi genericamente ignorado por Pacheco Pereira? O Pacheco Pereira insiste em condenar, evidentemente, a tortura que foi propagada pela PIDE e que é uma evidência, a documentação histórica que é inegável do que aconteceu. A polícia política tinha evidentemente a função de policiar politicamente o país e isso envolveu abusos de vários tipos, desde logo até um assassinato próximo das fronteiras e que se diz por um lado que o Salazar não sabia, diz-se por outro que o Salazar sabia e tentou branquear num discurso que fez depois de saber. Enfim, isso fica ao critério dos historiadores. André Ventura citou Rui Ramos, eu inclusive, olhem, aqui atrás de mim tenho aqui atrás dois historiadores, na verdade, tenho aqui o Rui Ramos e o Dr. Jaime Nogueira Pinto, mas a questão essencial é a seguinte: o Pacheco Pereira insiste em fazer uma comparação que falha por uma falácia evidente de uma espécie de dicotomia. Ou seja, por um lado tem o Estado Novo, que foi uma das ditaduras com maior duração da Europa, à exceção da antiga União Soviética, foram 48 anos, se não me falha a memória, e portanto é uma evidência que, enquanto ditadura, enquanto regime autoritário conservador, que não era fascista, mas era uma ditadura, isso é inegável, propagou injustiças, propagou, evidentemente, através da PIDE, policiamento político, tortura. Isso tudo aconteceu. Ninguém nega que isso tenha acontecido. O Pacheco Pereira insiste em fazer uma comparação que, na verdade, nunca foi feita por André Ventura. A comparação é simples. O Pacheco Pereira diz, bom, mas é desonesto por parte de André Ventura, estou a citar Pacheco Pereira, é desonesto por parte de André Ventura comparar 48 anos de ditadura ao período pós-ditadura. Eu acho que desonesto é, da parte de Pacheco Pereira, ignorar que houve males que, evidentemente, em menor escala, desde logo pela muito menor duração, foram males que também foram propagados, que são igualmente condenáveis moralmente e que, evidentemente, não se pode comparar a escala de um período em que foram passados mandatos em branco, em que Otelo Saraiva de Carvalho estava a fazer todas as atrocidades que lhe são atribuídas, com documentação histórica também, como Pacheco Pereira tanto pediu. E é desonesto da parte de Pacheco Pereira fingir-se que, por um lado, houve um regime ditatorial que existiu durante 48 anos, tinha uma polícia política e tinha todas as consequências dessa polícia política, que não são algo que eu esteja aqui a negar, não é isso que estou a fazer, já li história que chegue para saber que é inegável. Por outro lado, Pacheco Pereira não pode dizer que, bom, não se pode comparar porque os números são diferentes, mas a ação, o ato, é igualmente condenável. E o Pacheco Pereira
dá quase a entender que não é tão condenável por uma questão de proporcionalidade. É evidente que quanto mais vidas humanas forem afetadas, maior é a atrocidade. Agora, o ato em si tem que ser de forma inegável condenado. Não é que o Pacheco Pereira não tenha condenado, mas sempre que são anunciados determinados temas por parte de André Ventura no período pós-25 de Abril, o Pacheco Pereira treme do ponto de vista da sua condenação. Ou seja, ele condena, mas vem sempre o mas. Essa é que é a questão. André Ventura, várias vezes, quando o Pacheco Pereira anunciava atrocidades que foram cometidas, e evidentemente que o Pacheco Pereira esteve bem no debate, o Pacheco Pereira não é parvo nenhum, o Pacheco Pereira não é Ana Gomes, não é o Pedro Marques Lopes, não estamos a falar de uma figura enfim, analfabeta funcional, não é nada disso. Pacheco Pereira é uma pessoa evidentemente muito capaz, é um historiador, tem evidentemente a sua pala política que não deixou de parte para fazer este debate, mas mais uma vez digo, comparamos proporcionalidade, mas o ato em si é um problema moral. Evidentemente que o ato é um problema moral. Depois a proporcionalidade tem que ser comparada. Agora a questão é ignorarmos genericamente todos os males cometidos pós-25 de Abril porque não tiveram tantos números. Era o equivalente a nós dizermos, bom, a Primeira Guerra Mundial, ou melhor, a Segunda Guerra Mundial foi má, mas a Primeira Guerra Mundial podemos quase ignorar, porque do ponto de vista de números não houve atrocidades na mesma proporção. Pois está claro que não houve, mas a Primeira Guerra Mundial foi igualmente uma tragédia. E este foi um dos principais pontos que me parece que Pacheco Pereira falhou do ponto de vista da argumentação quase que moral. Dizia, bom, sim, está bem, isso aconteceu, mas 48 anos. Sim, é evidente. Nós passámos a democracia inteira, literalmente o regime inteiro, a discutir as atrocidades do regime do Estado Novo. E eu não digo que não se deva fazer. Eu próprio já li livros, inclusive já li livros do Pacheco Pereira e não tenho problemas nenhuns em fazê-lo. Agora, falta sem dúvida nenhuma detalhe no que se passou no pós-25 de Abril, no verão quente, no período revolucionário em curso. Isso foi ignorado genericamente. E pela primeira vez foi dito na Assembleia da República no período dos 50 anos da Constituição e foi dito num homem que frequentemente debate na CNN sem qualquer tipo de oposição. Alexandra Leitão ou Mariana Leitão, nunca sei qual é das duas, mas acho que é Alexandra Leitão, não é evidentemente uma oposição a Pacheco Pereira, e Pedro Duarte, por amor de Deus, poupem-me. Pacheco Pereira participa semanalmente num painel onde não tem oposição e, portanto, teve no dia de hoje. Vamos ouvir a segunda parte. Polícia política no Estado Novo que fazia esse trabalho com certeza pelo regime. Havia no Estado Daí Novo, não haver essa ordem. como houve prisões políticas na Primeira República, como houve na monarquia, como houve sempre na nossa história. Como houve portanto, sempre. É normal que haja. Não é normal, é errado. É normal não que é. haja. Não, Pacheco Pereira. Sabe qual é a diferença? Deixa-me concluir o seu ponto. Só para eu dizer isto. Pacheco Pereira, não é normal, é errado. Sabe o que é errado? Sim. É quando a esquerda se torna de tal forma paleolítica que não consegue ver que a violência da extrema-esquerda também gera expropriações, que as mulheres também são violadas e é a mesma dor se forem violadas pela esquerda ou pela direita, que é a mesma dor se forem expropriados pela esquerda ou pela direita, que é a mesma dor se lhe entrarem polícias em casa à noite, seja de esquerda ou de direita. Por acaso entraram é a mesma coisa, acredito, mas é a mesma coisa ser de esquerda ou de direita. E os senhores o que criaram foi a ideia de que houve violência permanente durante 50 anos. Houve, está errada, eu condeno-a, mas houve também nos anos a seguir ao 25 de Abril e eu também a condeno. Os senhores não conseguem condenar. Essa é que é a diferença entre nós. Para além de que, eu vou só terminar e a seguir eu deixo-me falar. Para além de que patrocinaram uma outra coisa. Para além de todos estes presos políticos, toda esta morte, toda esta destruição, expropriações que deviam ser os senhores, não, Pacheco Pereira, deviam ser os senhores a pagar, não devíamos ser nós que estávamos a pagar isso, fomos condenados por isso, eu sei que não tem explicação para isso, mas fomos condenados por isso, por expropriações erradas, por terem triado a propriedade, isso não aconteceu no Estado Novo, aconteceu no 25 de Abril, a seguir ao 25 de Abril. Posso continuar? Mas eu vou só terminar dizendo isto. A juntar-se a isto tudo, uma descolonização absolutamente já vamos à descolonização, criminosa, tem a promessa. que gerou com guerras civis 2 milhões de vítimas. Bom, meus caros, este foi apenas um excerto, poderia ter trazido tantos outros, são 50 minutos de debate, dar nota apenas de mais duas coisas. Em primeiro lugar, os mitos da Terceira República estão evidentemente a ser desconstruídos numa fase de polarização política. Vamos por partes. A ideia da revolução mais bela da Europa, vocês não ouviram já esta ideia? Será que dizer a revolução mais bela na Europa, trabalhar o imaginário das crianças para incutirem esse imaginário dentro de si mesmas e ignorarem todos os problemas causados pelo próprio 25 de Abril e pelo que poderia ter acontecido num cenário alternativo? Sugiro, por exemplo, um livro que se chama Alvorada Desfeita, que é o que teria acontecido se o 25 de Abril tivesse corrido de outra forma. Sugiro esse livro, que é um livro que é bom do ponto de vista... Inclusive há várias séries sobre isso. Falo, por exemplo, do Homem do Castelo
Castelo Alto, é uma série que eu já vi inclusive, que é como é que teria sido se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido ganha por outro lado, e portanto isto são exercícios de pensamento que são bons para nós trabalharmos as possibilidades históricas que havia em cima da mesa a determinada altura. Há pessoas que dizem com um certo determinismo histórico que a história era o que tinha que ser. Eu acho que a história está essencialmente nas nossas mãos, mas já nem vou entrar por aí, porque isso, a natureza da história não é seguramente um debate para um vídeo de 10 minutos, muito menos no seu fim. Portanto, esta ideia de que não houve qualquer tipo de problema pós 25 de Abril, a revolução mais bela da Europa, e portanto ignora-se todos os problemas, inclusive trazidos pelos próprios governantes de Abril, e todos os problemas até no dia de hoje, caramba. Será que ninguém vê aquela celebração quase religiosa na Assembleia da República dos 50 anos da Constituição, em que a pessoa comum está cá fora a pagar 2 euros por litro de combustível, em que a pessoa comum está cá fora a pagar a segunda maior subida de rendas do ano passado, à nossa frente só a Hungria, portanto acho que estamos em segundo lugar, a pagar tudo isto com reformas miseráveis, com um custo de vida elevadíssimo comparativamente e proporcionalmente face aos salários que temos, dos salários mais baixos da Europa, ao poder de compra miserável que temos, a expulsar anualmente mais de 60, 70 mil jovens, e diz-nos o Pacheco Pereira, e diz-nos esta esquerda intelectual da treta, diz-nos assim, bom, mas pelo menos temos 50 anos da Constituição. O problema desta gente, e que hoje ficou totalmente visível neste debate e que fica visível de outras formas, e diga-se de passagem, foi um debate bastante equilibrado. Pacheco Pereira evidentemente está na sua praia, é um historiador, e André Ventura teve um ato de coragem. Foi um debate equilibrado, parece-me, essencialmente. E o problema essencial desta esquerda intelectual é que se escusa das suas responsabilidades. Os mitos da Terceira República foram construídos em torno da ideia da revolução mais bela da Europa. Não me lixem, não foi revolução bela porra nenhuma. Tivemos vários problemas do ponto de vista histórico e ideológico propagados por partidos que hoje estão sentados na Assembleia da República, com candidatos desses mesmos partidos condenados por atos terroristas, membros das ex-FP25, e isso ficou mais latente nas candidaturas autárquicas, por exemplo, do Bloco de Esquerda, acho que era no Barreiro, se não me falha a memória, figuras condenadas. Pacheco Pereira teve a audácia de dizer o Diogo Pacheco de Amorim. Saiba o Pacheco Pereira, e ele sabe perfeitamente, e acho que isso foi um ato de demagogia, o Pacheco Pereira disse Diogo Pacheco de Amorim, mas ao contrário dos candidatos, por exemplo, ao Barreiro do Bloco de Esquerda, Diogo Pacheco de Amorim nunca foi condenado nem em democracia nem em ditadura. Essa é a diferença. E, portanto, acho que isto era tudo importante de dizer. Foi um debate, digo-vos, mais importante até do que os políticos. Às vezes vemos Rui Tavares contra Mariana Mortágua, debates absolutamente irrelevantes sobre questões rasas. Aqui debate-se o essencial: a desconstrução dos mitos da Terceira República que estão em decadência, a celebração quase religiosa dos 50 anos da Constituição, que ignora genericamente que sim, caramba, temos alguma liberdade de expressão, que já não é plena, estamos a descer inclusive nos índices da democracia, produzidos também em liberdade, portanto acho que o Pacheco Pereira nos vai colocar em causa. Temos liberdade, sem dúvida nenhuma, a imprensa tem alguma liberdade, também já teve mais, a independência da justiça é no mínimo questionável, mas vai acontecendo. Agora, não é porque isso é tudo verdade que temos que ignorar genericamente todos os problemas que temos. É que ao dia de hoje o que eu sinto, enquanto comentador político, amador, vamos dizer assim, não comento nas televisões portuguesas, mas aquilo que eu sinto é, principalmente por parte do centro político e da esquerda, sempre que eu faço uma crítica a este país, dizem-me assim: bom, mas estavas melhor no Estado Novo, estavas melhor com não sei quanta percentagem de analfabetismo, que isso também é uma não questão quando comparado ao regime anterior, mas enfim, já nem vou entrar por aí. Dizem-me assim: bom, mas estavas melhor neste regime, estavas melhor naquele. Este é o problema, é uma arrogância ideológica patente na esquerda intelectual e política, que foi evidentemente programada pela esquerda intelectual. Sempre que há uma crítica ao país de Abril, como esta gente diz, à revolução mais bela da Europa, temos automaticamente o caldo entornado. E parece-me que isso não deve ser assim, porque isso é uma negação da própria liberdade. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.